Olá, eu sou Tarkio, mas pode me chamar de TK. E nesse vídeo eu vou fazer um sketchbook tour. Não vou fugir do padrão de todo artista que bota a cara no YouTube e no Instagram. E vou fazer um walkthrough pelo sketchbook que completei ano passado, porque faz muito tempo que eu não completo um sketchbook. Na verdade eu completei bem poucos durante toda a minha jornada como artista. E eu tenho muita vontade de gravar vídeo faz muito tempo, só que eu sempre tive muita vergonha, porque não é tão fácil se olhar na câmera. E preciso abrir também que é complicado fazer isso, mas sei lá, tô numa fase da vida que, cara, faz, coloca no mundo, sabe? Se der certo, deu certo. Se as pessoas gostarem, que bom. Se não gostarem, você cumpriu uma coisa que você queria fazer. Então, é isso. Vou começar o sketchbook, vou passar página a página e no final eu venho com algumas considerações, tá bom? É isso. Bom, vamos lá. Esse sketchbook aqui é um sketchbook de 2019, eu ganhei do meu amigo Arlen. Ele não tem nenhuma qualidade muito específica, assim, digamos, uma folha mais grossa, algo do tipo, mas ele é simbólico porque eu ganhei desse amigo e tem um valor muito especial pra mim. E aqui eu comecei, não nem comecei, aqui foi testes de carimbos que eu fui pra PocCon em 2023. Acho que todo mundo tá nesse vídeo deve saber do que se trata a PocCon, mas eu vou colocar alguma coisa aqui na tela pra dar um link, alguma coisa do tipo. Aqui era como eu me via na época, eu usava muito essa touquinha aqui. Eu comprei ela num site muito de coisas artesanais na internet. E eu gostava muito porque todo mundo que tá vendo esse vídeo também provavelmente já sabe que eu gosto muito de cactos, porque eu sou um artista nordestino que veio para São Paulo. E assim, não vivi muito tempo no Nordeste, mas eu tenho muito orgulho da minha base, da minha origem, porque é uma terra muito gostosa, de gente muito batalhadora. E é isso. Que eu comecei, aqui eu não são criações, talvez esse seja, mas isso aqui é tudo coisa de Pinterest que eu vi e falava, pô, tenho que começar de algum lugar e fazer algum sketch. Eu queria fazer um tubarãozinho, e aí a minha ideia era fazer crianças com animais gigantes. E aí eu fiz uma menininha com uma cobra, e uma menina com um urso, e essa era a ideia de uma menina com um tubarão. Aqui foi algum sketch muito louco que veio da minha cabeça, acho que uma coisa estava inspirada por alguma foto. Eu gosto muito de referências de cultura negra e cultura africana. Eu tenho bastante coisa disso no Pinterest, eu acho muito, muito bonito. Aqui é de um projetinho que é um dos meus milhares de projetos que eu acabo começando e quase nunca terminando. Seria sobre o Curry, esse menininho, ele tá no mundo de magia e ele quer ir pra escola e ele vai aprender a usar magia lá, e a magia tem a ver com legumes e salvar o mundo com a ajuda dos legumes. Enfim, é uma coisa meio doida. Aqui novamente o Curry com uma das criaturas baseadas em um rabanete. Acho que é rabanete o nome. Aqui mais uns estudos do Curry. Aqui seria um dos diretores da escola. Aqui eu já estava experimentando fazer uma coisa com background, com cenários, porque não é uma coisa que eu faço muito e, para ser sincero, não é uma coisa que eu gostava muito de fazer na época, mas eu comecei a me esforçar porque eu falei, eu tenho que aprender, isso vai ser exigido em algum momento no trabalho, então vamos lá. E aí eu fiz essa casinha meio que urso, meio com tema de urso e tema de mel. Aqui eu tô tentando desenvolver um autorretrato, mas acabou ficando para aquele Meet the Artist. Aqui foi como ficou quase no final. Eu, meu gatinho Logan e minha gatinha Lilo, e aqui era um esboço inicial do Willow. Aqui são sketches randômicos. Isso aqui já não é de 2019, provavelmente. Isso aqui é de 2020, alguma coisa. Aqui foi um teste para a primeira empresa que eu trabalhei na Europa de games, a Game. Eu comecei aqui, por mais bizarro que pareça, eu começo todos os sketches, qualquer coisa que eu vou fazer no sketchbook. Eu gosto de começar aqui em vez de começar direto no Photoshop. Aqui foi um desenho que eu estava fazendo para o meu namorado, o Paulo. E acabei finalizando isso, mas esse melhorei o sketch no Photoshop mesmo, que eu só fiz realmente um rabisco inicial pra ficar mais solto assim, sabe? Aqui foi um presente pro meu cunhado, também ficou muito diferente disso no final, eu refiz tudo no Photoshop.
Aqui são os estudos para alguns adesivos que eu levei para a PocCon, então aqui já é de 2023. Pode ver, eu comecei em 2019 e não tem nem 10 folhas, já estou em 2023. Aqui ainda é estudo para sticker, e aqui foi quando eu estava assistindo muito... Assistindo não, acho que estava lendo ainda Heartstopper, e eu comecei a desenhar o Nick. Aqui era para ser o Charlie, mas eu acho que eu desisti disso, eu acabei não fazendo um pôster disso. Eu comecei a fazer alguns sketches, algumas miniaturas, para decidir qual que seria o meu pôster que eu ia levar para PocCon de lamen, que é uma das coisas que eu mais gosto de comer na vida, meu prato preferido. Era meu prato preferido, agora meu prato preferido é açaí com peixe. Aqui alguns ícones que eu ia usar também naquele teste para a empresa da Europa, aqui. Ou não? Não, aqui eu já tinha conseguido o trabalho, isso aqui era ícones que iam para o jogo. Aqui eu comecei a tentar fazer alguns sketches para desenvolver um pôster sobre o Bulbasauro, que é meu Pokémon preferido. Era meu Pokémon preferido hoje é a Torterra, para ir lá para PocCon também. Aqui alguns estudos aleatórios, aqui isso virou uma ilustração no final. E eu gostei bastante de como ficou, acho que é a ilustração que eu uso até hoje em alguns lugares. A que eu mais gosto de ter feito, porque é um menininho, a ideia era fazer um menininho que era pra me representar, mas eu não queria que fosse eu, porque eu tenho essa coisa de artista que se desenha demais, eu fico meio, não vou me desenhar demais, tem muito artista que se desenha demais já, vou parar um pouco com isso. E aí acabou que eu fiz um cactus gigante e um menininho, que eles vão desbravar o mundo. Aqui são mais alguns estudos de personagem de cacto, como que eu iria abordar o shape, se ele seria toda uma bolota, ou ele seria mais esguio, ou ele seria mais humanoide, como que eu queria fazer isso. E aqui é um sketch bem rápido de um presente que eu iria dar pro meu amigo Venceslau no aniversário dele, só que eu era muito travado, sabe, em demonstrar em demonstrar carinho dessa forma, porque eu fiquei, e se a pessoa não gostar, e se não ficar legal, e se, sabe, eu acabei não finalizando. Levei até para um curso rápido que eu fiz com o Caio Martins, desculpa, com o Caio Martins, e acabou que não foi pra frente. Esse aqui ainda planejo finalizar um dia. Aqui foi um período bem complicado da minha vida, eu perdi meu pai durante a Covid, né? E eu, depois de um tempo depois que ele partiu, eu quis fazer uma homenagem para ele no Instagram. Acabou que foi muito complicado esse desenho, porque era fazer e chorar, era fazer e me sentir mal por estar fazendo, era fazer e não tá bom o suficiente, não tô no nível que eu queria para demonstrar isso, e enfim. Mas eu finalizei e eu consegui postar no Instagram. Aqui são mais testes, coisas muito rápidas, não é nada polido, pode ver que isso realmente é um sketchbook de rabisco, sabe? Aqui são para ícones se eu não me engano, de um teste para uma empresa canadense, a Soft Games, e eu não passei, mas eu gostei bastante de como os ícones ficaram no final. Aqui já para a empresa que eu trabalhava, para a GameMe, eu estava desenvolvendo um jogo de Match 3 e eu tinha que fazer algumas opções de como eu faria o board do centro do jogo, né? E aqui também a ilustração de que iria no topo. A gente teve ideia de fazer o personagem, teve ideia de fazer uma cabana de praia, porque o tema seria de praia. Mas aqui acabou que eu não gostei muito de como ficou a disposição, porque estava muito flat, sabe? Não estava interessante o suficiente para o jogador. Aqui são mais testes de ícones que iriam para esse jogo. Na verdade, power-ups aqui. Aqui são coisas doidas que me bate 1, 2, 3 na cabeça e eu quero experimentar coisas no sketchbook. Não acontece com tanta frequência, porque eu me cobro muito quando eu estou pintando. Mas eu gostei de como ficou, principalmente o contraste das cores, sabe? O amarelo com rosa, pintei o cinza aqui e tal. E geralmente é baseado em fotos do Pinterest também. Aqui mais ideias de bichos cactos meio malucos assim. Aqui começou... Daqui eu desenvolvi uns bichinhos que me acompanham desde esse ano aqui, 2024, 2023. Até hoje eu boto eles nas minhas ilustrações pessoais. São as meio que cebolinhas. Aqui era mais um teste para aquela ideia das crianças com animais gigantes. Ia ser uma baleia, só que eu abandonei porque eu estava com muita dificuldade de conseguir definir aqui a posição, a anatomia e tal. Aqui são mais ideias aleatórias. Aqui eu devia estar jogando muito Pokémon na época por algum motivo. Não foi quando saiu Scarlet Violet, porque acho que foi 2025. Mas eu fiz essas duas personagens.
porque eu ficava muito incomodado que não tem personagens negros, até o Sword and Shield não tinha personagens negros no Pokémon, eu ficava muito incomodado e eu queria que tivessem personagens legais e negras e poderosas nos jogos. E aqui mais um Cactus Astronauta. Aqui eram ideias para o ícone do... Vou colocar, não sei se eu consigo colocar aqui na tela, mas eu vou tentar. Eu sou Maria de Primeira Viagem no YouTube, tá? Vou colocar aqui como ficou no final, mas são ideias de ícones para o jogo de Match 3 que eu tinha feito lá no começo. Aqui uma ilustraçãozinha para o Halloween, que eu queria postar no Instagram. Também ilustração para o Halloween, que eu queria postar no Instagram, porque eu queria manter a conta movimentada, ainda que eu não tenha tanto foco no Instagram assim. Aqui foi uma criatura maluca que veio na minha cabeça de noite e eu só desenhei ele. Outra ilustraçãozinha de Halloween. E aqui mais uns estudos para outros power-ups daquele jogo de Match 3 que eu tinha falado. Aqui seria uma bombinha que explodiria para os dois lados no board e destruiria toda a fileira de... Como é que eu vou falar isso? De gems, assim, né? No caso seriam frutinhas. E aqui eu não tinha gostado muito de como esse sketch tinha ficado, porque era para ser meio que uma panelona que tinha perninhas e uma vela dentro. Só que eu falei, tá muito durinha, né? Eu queria que ela tivesse mais movimento. Aí eu fiz mais um sketchzinho aqui. Eu falei, por que eu não entorto ela, sabe? Já quebra essa linha reta e eu consigo colocar um pouco mais de movimento. Aqui uma bruxinha. Também levei pro meu curso rápido de alguns... Não sei se foi mais de um mês com o Caio Martins. Que foi muito gostoso, mas que eu não pude aproveitar tanto. Mas o Caio, ele é muito bom. Ele tem uma didática muito boa. Ele ajuda muito, muito, muito. E eu sei que ele não tem mais tempo de fazer muito isso, ele acho que tem muito tempo que ele não dá mais mentorias, mas a mentoria dele é muito, muito, muito boa, assim. Se eu não tivesse tão maluco com o trabalho na época e com outras questões emocionais, eu teria tirado muito proveito, porque eu não sou um artista que estudou muito durante a minha carreira com outros artistas, assim. Eu pego muito feedback de amigo e tal, mas nunca parei para realmente fazer um curso, só que eu sei que a mentoria dele valeria muito a pena de investir a longo prazo, sabe? Porque ele dá feedbacks muito bons, principalmente em relação a movimento. Essa aqui ele deu um feedback que foi muito legal, talvez eu consiga colocar aqui na tela também, vou tentar. E aqui são mais assets que eu fiz para aquele joguinho lá. Seriam mais power-ups, quando você funde as frutinhas elas têm que virar alguma outra coisa. E aqui foram algumas das que eu tive, aqui pensando em shape, se eu ia colocar uma coisa mais retangular ou mais quadrada, porque as frutinhas todas elas estão obedecendo um shape mais circular, e todas elas tinham que ter meio que ocupar o mesmo espaço no board. Aqui sketches de Pokémon, isso aqui provavelmente não foi eu que criei, isso aqui provavelmente são só réplicas de alguma coisa do Pinterest que eu vi, porque quando eu tô muito, muito travado, nessa época eu gostava só de pegar alguma imagem, olhar e fazer igual, sabe? Eu mudava alguma coisinha ou outra, claro, porque a gente artista não consegue segurar a mão direito, mas a ideia era sempre destravar. E aí no mesmo dia que eu fiz isso, eu já fiz isso. Então assim, eu já vi essa ideia aqui de fazer uma tartaruguinha com um peixinho voando, e isso virou uma ilustração finalizada. Inclusive acho que eu coloquei isso aqui na frente da tartaruga. E esse peixe, eu gostei de como ele ficou aqui, depois tentei desenhar ele melhor aqui, só que eu gostei mais da primeira ideia e ficou essa aqui no final. Mais coisas do jogo, mais estudo para Power Up, aqui eu tava pensando em outras temáticas de outros Match 3. Aqui eu tava pensando em fazer uns legumes meio que gangsters e a ideia não foi pra frente. Aqui ainda era outro estudo sobre o Match 3 que a gente ficou pensando, e se fosse uma coisa de robô? E aí eu sugeri, e se a gente tivesse um outro jogo de competição de dois jogadores, um contra o outro, com o board no meio e eles vão atirando, como se fosse um Bubble Shooter. E aí eu já pensei logo no nome, BBB, Bubble Battle Bot no caso aqui. Mais estudos de robozinhos que entregariam as bolas bobas de cada lado para os jogadores. Aqui primeiro estudo de jogador, de personagem, que eu queria que tivesse personagens. A empresa não gostou muito da ideia porque dá mais trabalho, aumenta coisas a serem produzidas, né? Aumenta tempo e escopo de projeto, mas eu acho que seria muito interessante o jogador se sentir representado por alguém na tela. E infelizmente não foi pra frente esse jogo. Aqui mais uns estudos, aqui eu desenhei meu amigo Pedrinho. Eu conheci ele em 2022, eu acho, 2022, 2021. E foi muito legal, ele é uma das pessoas mais próximas a mim hoje em dia. Ele é um 3D artist, ele é focado em hard surface. E ele é muito bom e muito viciado em academia. A gente faz parte de um grupo chamado Gym Rats Marombarts, com outros artistas, inclusive o Caio Martins está lá, a incrível Amanda e a Paula Milanês,
As duas, inclusive, eu vi os vídeos da Paula para me inspirar para fazer esse vídeo aqui agora. Então, é muito legal como a vida vai indo, porque eu conheci o trabalho da Paula acho que 1 ano atrás. E aí eu tô num grupo com ela agora e eu converso bastante, não com ela diretamente, mas com a irmã dela. A vida é meio maluca, né? Aqui são mais estudos, aqui uma ilustraçãozinha que eu tava pensando em fazer de um cactus cosmonauta em cima de um cogumelo gigante. Eu tenho ideias que não fazem muito sentido, tá? Mais estudos de plataformas para o meu jogo de Bubble Shooter, que não foi pra frente. Aqui eu tava pensando em fazer um background e aqui como seriam as coisas que iam dentro das bolhas, sabe? Que a ideia seria tipo um shooter. Eu acho que vou tentar colocar aqui no meio da tela também, como isso ficou mais ou menos no final, um protótipo final assim. Antes de eu sair da empresa, porque pouco tempo depois disso eu acabei saindo e fui para outro lugar. Mas aqui seria de cenários, eu sou muito ruim com cenários, muito péssimo. E eu queria que fosse uma coisa meio cyberpunk futurista, uma coisa meio que... como eu vou explicar? Tudo com muito neon, sabe? Muito futurista, assim, com caixas de som de cada lado. Era pra estar muito ligado à música. Eu desisti da ideia de Bubble ligado a bots e virou beats, em vez de bots. Beats para ser mais linkado com música. Mais estudos da plataformas. Imagina que teria uma plataforma de um lado, essa de um lado e a mesma do outro. Aí jogador 1, jogador 2 e a tela fica escura do lado do jogador que não está jogando e acesa do jogador que está jogando. E aí tem vários estudinhos de como seria, como a bolha entraria, como que eu iria animar isso depois, porque eu tinha que animar isso no Spine também. Aqui mais estudos de personagem para o Bubble Battle Beats, que não foi pra frente, mas ele virou um dos personagens finais. Essa ideia da bombinha meio caveira virou um personagem final. Isso aqui era só para desestressar. Eu gosto de fazer esses cabelos para desestressar, às vezes acabei não terminando. E aqui também tem uma base muito forte de quando eu comecei a desenhar, comecei a pensar em ser ilustrador ou trabalhar com desenho mesmo. E aqui não sei se dá para perceber, mas é bem assim forte a influência que a Loish tinha no meu trabalho. Tem até hoje, mas eu não desenho muito mais mulheres, eu sou mais de desenhar criaturas e coisas meio malucas. Mais tudo pro Beats. Bubble Battle Beats. Aqui foi alguma coisa muito rápida para aquele Match 3, porque pediram para fazer um ad para marketing, coisa que eu não sei fazer muito bem, que envolvia edição de vídeo, era para ser uma visão de cima do personagem gordinho, e não gostei muito, mas acho que foi isso mesmo no final que a gente acabou publicando. Aqui foi quando eu fui para a segunda vez para PocCon, isso já foi em 2024, eu acho, 2024, e eu queria levar mais um pôster, né, levar o do Charizard. E aí eu fiz essa ideia aqui, comecei aqui, mas eu finalizei no Photoshop. Aqui são as ideias no segundo ano que eu fui pra PocCon, eu levei os stickers de gatinhos. E eu tive várias ideias aqui de como fazer alguns gatinhos, aqui mostrando o fiofozinho do gatinho. E aqui seria tipo meio que a mesma ideia, mas você pode ver que aqui tá um pouquinho mais finalizada. Aqui eu queria fazer ele peludinho e tal, e aqui eu já, não, melhor fazer assim e tal, porque melhora a silhueta, aqui tá muito pequenininho, como vai ficar muito pequeno, pode não dar uma leitura muito boa. Posso estar falando nada a ver, mas é porque como a minha mente é muito voltada para game mobile, eu tenho muita preocupação no nível de detalhe que vai ficar na silhueta, sabe? Nem sempre, mas eu tento. Mais todos para os stickers dos gatinhos. Esses aqui, acho que esse eu não gostei, ficou muito feio. E esse aqui tava muito... não sei se fazia muito sentido um gato louco por um donut. Pelo menos os meus não gostam de coisas doces. E aqui gato por leite, o que hoje eu não faria porque gato não pode tomar leite. Não deem leite para os seus gatos, por favor. Aqui são estudos para os ícones daquele jogo de Match 3 lá do começo da empresa que eu trabalhei, a GameMe. Eu queria achar alguma coisa que não fosse tão genérica assim, né? Aqui seria um bank, onde a pessoa... o contador aqui, o counter de dinheiro que a pessoa vai ganhando no jogo. Aqui outros estudos, aqui para a tela de home, de shopping, e é bem jogado mesmo, porque eu acabo começando no sketchbook, mas finalizando no Photoshop. Aqui são coisas randômicas, aqui era tipo um blocker pro... quando você vai estar jogando Match 3, você tem aquelas coisas que você tem que destruir do lado umas 2, 3 vezes, aqui são plantas, né, porque como era praia o tema, pensei algas assim, partindo do centro, na horizontal, ou só um monte de folha, no final a gente acabou optando por esse, que era mais fácil do jogador entender. E aqui eu comecei uma outra ideia que depois virou um projetinho que não foi finalizado também, mas se chama Oscura. Posso mostrar alguma coisa depois, talvez em algum outro vídeo. Aqui,
começa algumas ideias que eu tive para a coisa que eu mais gostei de ter feito durante a minha carreira toda, que é o meu Inktober o meu Cactober com cards. Aqui seria um espírito que seguraria duas esferas que seriam cada um cacto. Aqui seria o rei da barriga. Ainda vou finalizar isso, eu vou continuar essa ideia. E aqui seria a mesma ideia, só que ele estaria abrindo os braços com o reizinho na barriga ali. Não seria só uma semente, mas meio que uma criancinha cacto dentro. Ainda tem algumas dessas que eu quero talvez trabalhar nelas no futuro, né? Aqui seriam aquelas flores, acho que, não sei se é orquídea, mas elas em vez de para cima eu inverti elas para baixo. E seria uma criatura meio cacto, meio orquídea, flutuando. Aqui foi um teste, aqui eu fiz um teste para a empresa chamada Wuga. A pessoa me achou do LinkedIn, pediu para fazer alguns testes e tal. E tinha que fazer alguma coisa, acho que era um lustre, alguma coisa assim, baseada em arte deco. Eu tava com muita dificuldade, procurei muita referência. E isso aqui é basicamente cópia de foto, tentando achar um design que não fosse tão complexo para ser um íconezinho, porque ele ia ficar desse tamanho no celular. E acabou que eu optei, se eu não me engano, por esse, mas não tá nessa visão assim, porque pode ver que aqui é a base 3D, ele tá sendo visto meio que de baixo, né? E eu não optei por fazer isso, acho que eu fiz ele mais flat. Aqui é um estudos pro personagem, isso aqui já foi para outra empresa, eu tava trabalhando, fiz esse teste aqui porque eu tava buscando outra oportunidade no mercado europeu. E aqui já tinha conseguido um freela com um cara que é muito famosinho no TikToker, e ele tava bolando um match 3 para ensinar inglês para as pessoas. Ele é brasileiro, mas ele morava em Portugal, alguma coisa assim. E ele trabalhava para empresas na Europa também. E aí era um professor que eu tava colocando como personagem do jogo. Isso aqui eu não lembro o que é, não faço ideia. Aqui mais estudos para esse novo jogo que ensina inglês através de Match 3. Ícones também. Mais estudos de ícones. Aqui aquelas loucuras na minha cabeça. Aqui era para ser um autorretrato, seria a minha cabeça com um peixe voando e algumas coisas que eu gosto, né? Um cacto, como sempre, uma pokebola, porque eu sou maluco por Pokémon, Lamin, mas também nunca foi pra frente. Achei que tava flash demais, eu acabei abandonando e não sei se fazia muito sentido isso aqui. Eu queria que o peixe entrando aqui, o olho do peixe meio que desse aquela coisa meio que maluca, sabe? Como se fosse uma coisa só. É eu e o peixe, mas é uma coisa só. Enfim. Aqui mais 10 ilustrações desenvolvendo cactos. E aqui são ícones para aquele joguinho de Match 3 de ensinar inglês. Isso aqui eu odiei. Tentei me fazer de perfil, não ficou muito legal. Aqui mais... Aqui era uma cebola, se não me engano, era para... Comecei a ideia de uma cebola. Aquela ideia daqueles gangsters que vocês viram lá atrás. Ensinando um menininho a lutar. Mas acabou que eu não finalizei isso também. Mais dos ícones. Aqui... Foi um dia meio delicado, porque eu não sou o tipo de artista ou o tipo de pessoa que sofre muito quando pessoas famosas partem, digamos assim. E não é por ser insensível, é porque a pessoa não fazia parte da minha vida. Por mais que eu admire ela, não é uma coisa que me causa muito impacto, né? Mas eu sou muito fã de Dragon Ball, eu gosto muito de Dragon Ball, eu gosto muito do traço, também tem muita influência no que eu faço. E nesse dia eu tava viajando e um dia antes de desenhar isso aqui eu tava viajando e o Kurumada, ele partiu, né? Ele foi o primeiro artista, a primeira pessoa famosa assim que partiu e me causou um impacto, porque eu vi aquilo na internet e eu chorei no ônibus. Eu me surpreendi porque eu não sou uma pessoa que gosta de chorar, não sou uma pessoa que gosta de chorar em público principalmente, e eu não consegui, não sei, só fiquei muito emocionado porque eu não queria que aquela pessoa tivesse partido, eu queria reproduzisse mais, sabe? E enfim, e eu peguei a referência de um dragão no Pinterest, e aí comecei a pensar no Goku, se eu fazia uma menininha de lado ou de frente. Não sei, foram estudos para ilustração que também nunca foi pra frente, porque eu fiquei um pouco frustrado que muitos artistas começaram a fazer coisas de Kurumada e pessoas que eu acho que não tinha uma conexão real, era mais pra aproveitar o hype, sabe? Vamos produzir alguma coisa aqui pra ver se a gente engata no algoritmo, nessas coisas aí pra chamar a atenção. E eu falei, não vou fazer. Quando eu fizer, eu vou fazer uma coisa porque eu quero fazer essa homenagem, não pra surfar em algum hype ou algoritmo. Até porque eu não trabalho tanto com isso, né? Meu trabalho sempre é pra alguma empresa, nunca é muito diretamente voltado à internet, né? E então o algoritmo meio que não importava tanto pra mim assim. Aqui mais uma ilustraçãozinha de uma menininha, aquelas cebolinhas que eu falei pra vocês ali atrás. Começou a aparecer alguns desenhos meus. Aqui ícones para aquele jogo de ensinar inglês através do Match 3. Aqui eu tinha voltado a jogar Ragnarok e eu conheci algumas pessoas muito legais, né, nessa fase.
E aqui foi e aqui eu larguei depois também, investi, até gastei dinheiro nisso e deixei pra lá, depois de alguns meses. Aqui foi um DTYS do Rodrigo Cordeiro. Eu gostei bastante de como ficou isso no final, não ficou assim, eu deixei ela bem menos com cabelos assim esvoaçantes pra ficar mais próximo do desenho dele. Mas eu gostei bastante, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz pra Instagram, aquelas com cara de TikTok, sabe? Essa é uma ideia aleatória, eu vou mostrar como tá isso atualmente, porque eu quero finalizar esse desenho ainda. Vou colocar aqui, talvez em cima desse vídeo, dê pra colocar uma imagem, eu acho. E como tá hoje esse desenho. Eu não desisti dele ainda, mas não finalizei. Aqui mais criaturas cactos, porque quando não tô nada pra desenhar, eu desenho cacto. Essa também finalizei, e acho que postei esses dias, pouco tempo atrás no Instagram. Também estudo baseado numa foto, ficou diferente, porque eu finalizei ela depois de escutar aquela música Blue Valentine, do grupo de K-pop NMIX. Aqui foi estudo de pose, porque eu tava começando a me incomodar, porque toda vez que eu tenho que desenhar alguma pose de alguém, eu tenho que buscar referência. E eu falei, quero fazer alguma coisa sem olhar pra nada. E eu tentei aqui, e podemos ver que não foi muito bem sucedido. Ela tá com os pés tortos pra dentro, não tá fazendo muito sentido isso aqui. Parece que ela quebrou a perna pra dentro, mas... Era para ser mais um autorretrato. Aqui eu já tinha começado a trabalhar numa empresa... Não tinha começado. Aqui eu queria muito passar em um teste que eu recebi. O Benny, que é um cara que me contratou para trabalhar no Outfit 7, que é a empresa pela qual eu sou contratado hoje, para fazer um teste para trabalhar como UI Artist para eles. E aí o jogo que eu mais gostei deles, que eu depois comecei a pesquisar sobre a empresa, foi o Hank, que é um cachorrinho que ele fica numa ilha desvendando coisas e achando itens e interagindo, e é um jogo mais voltado para criança. Eu ia fazer um autorretrato meu, ia colocar o Hank de alguma forma, tá fazendo alguns estudos aqui, só que eu acabei deixando de lado. E aqui já começou alguns estudos pro teste que eu fiz para Outfit 7, Outfit 7 Test. E aí no ícone eu tinha que fazer um ícone, fazer o redesign de uma tela, e foi muito legal esse teste, porque geralmente os testes são bem chatos de se fazer, né, porque não estão te pagando, é um trabalho de graça que você faz. Mas esse teste eu me diverti bastante, foi o primeiro teste que eu fiz uma apresentação assim que acho que meio que elevou o meu nível como artista, sabe? Não fiz um teste e entreguei 2 imagens, eu fiz um teste e entreguei uma apresentação explicando todo o meu processo para chegar nos resultados que eu cheguei. E aqui são mais testes, fiz vários testes para os ícones, a mochila, o quanto eu queria, se eu queria ela mais redonda, mais aberta, mais 3D, mais flat. Enfim, são vários testes aqui. Aqui mudando a direção do livro, do livro que o Hank carregaria dentro da mochila. Mais testes e algumas coisas que não são testes, porque eu também estava com o meu projeto Bubble Battle Beats, que eu mostrei para vocês lá no começo da primeira empresa que eu trabalhei da Europa. E a empresa, eu saí de lá, mas eles me deram esse projeto, porque eles não iriam continuar. E eu falei que eu gostei muito, porque como a gente era um artista só por projeto, a gente atuava basicamente como tudo, né? Então nesses projetos eu dirigia a arte do projeto, eu fazia UI, eu fazia os personagens, eu animava também, era eu um programador e o CCO da empresa, então tipo era bastante coisa, eu consegui experimentar com bastante coisa. E aí é um projeto que eu não queria abandonar, e eu pretendo finalizar ele ainda, tá? Aqui mais uns ícones, eu queria trocar a minha identidade visual, porque eu comecei a acompanhar alguns artistas, talvez aqui nessa época eu tenha conhecido alguns artistas mais que me influenciam um pouco mais hoje, e eu queria ter um íconezinho tão estiloso quanto o deles, não queria mais mostrar uma foto minha, e eu comecei a bolar isso aqui, e acabou virando uma coisa bem Supercell Brawl Stars. Eu tentei finalizar no estilo deles assim, porque é uma coisa que eu gostava, porque acho que tinha a ver com o mercado no momento. Aqui eu tava estudando, só queria, sei lá, brincar, e eu comecei a desenhar alguns pássaros. Esse aqui seria meio que um ninja, meio doido, meio street e tal, era pra ser um pombo, depois virou uma galinha. Aqui meio que o Ryu, sabe, com aquela coisa de Konoha na cabeça, uma mistura de um monte de coisa. Aqui um garçom. Eu tenho ideias malucas, tá? Eu vou desenhando e vou fazendo as coisas conforme vem na cabeça ou como as referências vão aparecendo pra mim. Aqui de novo, comecei a tentar explorar cenários. Eu já tinha um cenário que eu comecei, vou colocar aqui também a última imagem que tenho desse cenário, que eu comecei alguns anos atrás e eu nunca terminei. E eu queria dar um upgrade, eu não queria só pegar o arquivo, finalizar, pintar e acabou, sabe? Eu queria realmente dar um up, assim, dar alguma perspectiva, criar algum contexto para aquela casinha cogumelo que eu tinha criado, que vocês viram aí, eu acho que eu já mostrei aqui em cima. E aí eu comecei alguns estudos, assim, do que seria melhor, né? Como ela apareceria de frente, como que ela seria uma visão um pouco mais de cima, se seria uma base dupla, se seria só uma base única,
se seria uma coisinha mais ilustração ou mais voltada para games. E aqui eu faço algumas anotações do que eu quero, caso eu não termine, porque eu sei que minha tendência é focar no trabalho, focar em outra coisa, acabar deixando uma coisa pessoal de lado. Eu anoto como que eu quero, o que eu quero explorar caso eu volte para essa ideia, sabe? Aqui tentei explorar um pouco mais ainda. Aqui é uma ilustraçãozinha que eu não terminei. É uma criaturazinha rabanete querendo entrar na sua casinha, que é um tronco de árvore cortado no meio. E aqui mais alguns estudos. Eu vou riscando o que eu acho que não faz sentido, o que tá meio que too much, sabe? Essa flor saindo daqui não faz muito sentido. E aí o shape tá meio feio, aqui tá tudo muito coisado, tá muito estranho essa coisa aqui. E aqui também tá anotado em inglês porque, como eu tava trabalhando muito para empresas da Europa, eu acabo, quando eu tô aqui, eu não sei, vem o pensamento em inglês e vai em inglês, sabe? Mas é por isso, né? Aqui seria uma ilustração minha. Eu fiz 2 tatuagens, meus 2 gatinhos aqui, a Lilo e o Logan. E eu queria colocar eles como se fossem tatuagens saindo dos meus braços, mas também abandonei essa ideia. Aqui mais um estudo do Curry, que é daquele personagem que vocês viram lá no começo. E aqui eu ia criar uma personagem baseada em pimenta, mas acabei não indo pra frente. E isso aqui é um artista, Tanner Wilson, eu acho, porque eu gostei do trampo dele. E eu falei, meu, como é que ele faz isso? Eu comecei a fazer uns sketchzinhos e tal, de como ele faz essa proporção do personagem ser tão grande com perninhas tão pequenas assim, sabe? E ele dava essa impressão muito forte de o personagem estar se movimentando. E eu achei, puxa, que da hora, seria muito legal ver isso animado. Aqui já estava trabalhando no Outfit 7, porque eu fiz o teste e passei. Uhul! Entrei para a empresa e atuei como UI Artist. Eu pensei que eu ia entrar como Junior, mas eu entrei como nível 2 já. E aqui eram estudos para um ícone, que iam para uma das features de um jogo que era um jogo que eu trabalhei na época, do time de Live Ops, que era o, se eu não me engano, My Talking Angela, que é a gatinha branca deles. Aqui eu queria começar a fazer, aqui uma notícia boa foi que eles me transferiram depois de menos de 2 meses de empresa, do time de Live Ops, que eu entrei para ajudar o time a fazer updates gerais. E eles me transferiram para ser meio que o responsável, assumir a posição da minha amiga, a Maia, que é uma UI Artist Senior, e ela é incrível, ela é muito, muito incrível. E me transferiram para assumir o lugar dela, porque ela ia assumir um jogo novo, e eles iam me colocar no rank, porque eles viram potencial e tal, então foi legal, consegui me destacar em pouco tempo na empresa. E eu comecei a pegar o rank, para depois liderar ele, e foi o que eu fiz durante quase 1 ano e meio. E aqui eram estudos para fazer parte do Swordtember, que é uma coisa que acontece no mês de setembro, onde os artistas desenham várias espadas. E eu queria desenhá-las aqui, mas eu queria também animar elas, sabe? Então foi um projeto meio ambicioso e não foi pra frente também. Aqui é uma mistura disso, do Swordtember, com uma ideia que eu tive de fazer 3 menininhas, que eu também não terminei ainda, mas eu vou terminar. Que é cada uma baseada numa fruta. Já tem uma garota maçã, morango, e eu quero fazer outra baseada em alguma fruta vermelha também, mas não consegui decidir ainda qual. Aqui são algumas anotações quando eu comecei a ir pro rank. Eu comecei a aprender o processo de como as coisas funcionavam e tal, como achar as layers, como que era a pipeline de produção do jogo. Eu anotei para tentar enraizar um pouco mais o conhecimento. E aqui, como eu falei, começa a coisa das garotas maçã. Essa é a garota maçã, o nome dela vai ser Apple. Uou, que criativo! E aqui o Swordtember. Ela também teria um pet, que seria uma maçãzinha. E essa foi o design final da espada dela. Eu tava tendendo mais pra uma coisa assim, que seria tipo, tá quase um cogumelo, mas seria uma coisa derretendo. Mas aí eu gostei muito dessa ideia de uma maçã. Isso aqui também era pra ser uma maçã com a espada saindo do centro da maçã. Mas aqui é uma maçã meio que quebrada pela metade e a espada saindo de dentro. Eu achei que ficou legal porque ficou uma coisa meio Guerreiras Mágicas de Rei Art, sabe? Me lembrou bastante a Lucy. Aqui continuei alguns estudos pro pet dela, mas também tem 2 estudos pro rank já, que eu já tava assumindo. Aqui foi a primeira coisa que eu fiz pro rank, na verdade, que foi o reskin de Natal deles, de 2024. Aqui, coisas randômicas. Aqui ainda era estudo pro meu ícone, que eu não tinha finalizado naquela época lá. E isso aqui é uma ilustração que eu comecei a rabiscar antes de ir, porque eles me chamaram para viajar para lá, para a Eslovênia. E foi muito, 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 muito especial viajar para a Eslovênia. Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida. Mas não terminei, eu não tava gostando, tava muito estranho. Minha pose aqui tá muito estranha, porque eu não sou assim. Eu fiz um boneco genérico, eu sou um homem gordinho, eu sou um homem gordo. Com o objetivo de ser fordo um dia, mas eu sou um homem gordo. E eu não gostei e acabei deixando para lá. Mais anotações, não sei... maluquices.
Mais anotações e também estudos para... Não foi pro Rank esse aqui, ou foi pro Rank? Foi pro Rank sim, uma coisa de UI que a gente tinha que fazer. Eu tô tentando achar uma forma de exemplificar uma aba que era Fun. A criança ia clicar e ela ia para uma aba onde ela veria minigames e algumas coisas assim. E aí a gente estava estudando ícones, como iria se comportar melhor na UI. Aqui, randômico, né? Mais estudos de ícones pro Rank. Aqui era para como representar Ice Island, que seria uma nova ilha no jogo, que a criança ia clicar no botão, iria para o navio para navegar até essa ilha, e a ilha era uma ilha de neve, e eu tava pensando em como exemplificar essa ilha, sabe? Acabou ficando uma coisa mais ou menos assim, só que sem tanto detalhe. Extremamente mais flat e mais simplificado do que isso. Aqui foi pro Halloween, eu queria postar alguma coisa no Instagram pro Halloween, porque eu não sou artista que posta coisas para seasons assim, mas eu queria muito fazer isso pelo menos uma vez. E aí eu comecei a fazer alguns estudos. Eu acabei finalizando, mas muito tempo depois. Não foi pro Halloween. Esse também é especial. Eu comecei um sketchzinho pro meu amigo, o Tico, que foi a pessoa que me indicou no Outfit 7. Eles me acharam no Instagram. No Instagram não, no LinkedIn. E me chamaram para concorrer a essa vaga. Mas foi porque o Tico, que foi uma pessoa que eu conheci 2 anos antes, durante um THU, que é um evento onde os artistas se reúnem e você pode pode aplicar para algumas vagas e receber feedbacks de vários artistas muito renomados na área de game mobile, de ilustração, de animação. E aí uma das reuniões que eu tive foi com ele e com a Maia, que foi a pessoa que me passou o rank 3 anos depois. E eu queria fazer no aniversário dele uma ilustração de presente para ele. E seria aquela ideia de Under My Umbrella, sabe? E aí eu queria colocar pra ele que ele é um amigo que eu tinha muito apreço e que ele sempre estaria debaixo do meu guarda-chuva. E como eu gosto muito de plantas e cactos, essas coisas, seria meio que uma planta cobrindo a gente, sabe? Aqui foi um personagem aleatório que veio, também são mais estudos de ícones pro Rank. E aqui aquele personagem seria esse aqui um pouco mais trabalhado, sabe? Mais estudos de coisa pro Rank, aqui foi pra uma feature dessa Fishing Activity, que era basicamente a criança iria pescar. Aqui ideias aleatórias também de uma mulher dividida em 2, seria um lado bom, um lado ruim, blá blá. Mais estudos pro Rank. Aqui eu peguei um freela. Primeiro freela para games nacional. Não, eu tinha trabalhado para Taps Games antes e depois a Taps separou, enfim, uma longa história. Mas esse aqui eu peguei um freela para uma empresa indie, que ela fez o jogo Mangut. E eles me chamaram para fazer UI. Foi um processo meio confuso, meio caótico do começo ao fim participar desse projeto, mas foi legal porque eu desenvolvi algumas coisas. Isso aqui ainda é pro Rank, mas isso aqui eu desenvolvi um aplicativozinho, um ícone que entrava numa outra tela para eles e foi bem legal tentar desenvolver isso, porque quem me chamou foi uma amiga, a Sam, e ela é uma game designer e ela é muito, muito, muito boa, muito boa. Gostou muito dela como profissional e como pessoa, ela é muito, muito legal. Aqui eu comprei um artbook de um artista que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu adorei o trabalho dela. O Tico que me indicou. O Tico é o Jude, que foi a pessoa que me indicou para Outfit 7. E aqui uma ilustraçãozinha que eu fiz depois de estar imerso no universo dessa artista aqui. Não tem muito a ver com o traço dela, mas foi uma ideia que veio na minha cabeça, porque eu gosto muito de Ghibli também. E aqui é aqueles bichinhos, sabe? Não é Yamada, eu esqueci. Os bichinhos, as bolinhas pretas. Mas seriam bolinhas brancas aqui, porque seriam meio que de algodão. A ideia é de ser uma planta de algodão aqui, mas eu não sei se eu atendi muito bem o critério. Isso aqui é desenhos diretamente do sketchbook dela que eu fiz só pra ver se eu consegui replicar. Aqui ainda é pro Rank. Aqui também é pro Rank, estudos de ícones. E aqui eu tentei me fazer numa posição muito bizarra de costas e eu claramente não acertei a anatomia, porque minha cabeça tá lá na frente, meu corpo tá lá atrás, não ficou bacana. Aqui são estudos de ilustrações, eu queria criar alguma coisa, eu tava cansado de só trabalhar, só pensar em trabalho no Mangut, no Rank. E aí eu terminei essa ilustraçãozinha aqui, que seria basicamente uma representação minha, mas não queria que fosse um autorretrato ou algo do tipo, diretamente linkado a mim, mas um personagem flutuando, mas tem a ver com o meu momento, né? E aqui mais um estudo de como fazer uma coisa meio muito diferente do meu traço, assim, uma coisa meio sticker, até coloquei sticker outline, mas não deu certo. Aqui eu tava meio que baseado no estilo de um amigo meu, o Raitan, que é outro artista incrível. Pra mim ele é o melhor artista de ilustração didática que eu já vi na minha vida. Ele é muito, muito, muito bom. As cores dele são maravilhosas. E isso aqui é
Furry, although, um personagem cacto, mas com pelos aqui e tal. Eu gostei, mas eu não finalizei porque eu achei muito sexualizado. Eu não tenho nada contra a arte sexualizada, mas aqui eu geralmente gosto mais de coisas um pouco mais cute, um pouco mais quase que infantis. Dificilmente eu finalizo coisas assim, muito dificilmente. Mas eu achei interessante, talvez algum dia eu tente explorar isso. Aqui foi durante o curso do Caio Martins. A mentoria, na verdade, não o curso. Eu acho que eu mostrei lá atrás o primeiro estudo dessa personagem. Vamos ver se eu acho. Aqui. Que ela tava durinha, né? Era pra ela estar saindo de um portal aqui assim. E essa ideia aqui era de Pokémon, porque tem o Skeledirge, que é um Pokémon de fogo da penúltima geração, da última geração que saiu. E eu só tive a ideia de fazer um petzinho pra ela também que voasse, mais ou menos como funciona do Skeledirge. E aqui são ideias de como, depois do Caio ter mostrado, pô, aumenta mais o movimento dela, dobra uma perninha, sabe? Faz ela abrir os braços. Exagera isso para deixar mais interessante. Aqui foi um dos primeiros testes, mas eu não gostei muito, que a ideia primeira aqui era dela estar segurando o chapéu e outro bracinho dobrado, e eu acabei depois abrindo, virou uma maçoroca de coisas. E aqui foi basicamente eu, depois de ter feito isso, eu falei, tô triste, eu desenhei ela triste. Mais estudos pro Hank, para outra representação de ícone. Esse aqui foi um ícone que ficou muito legal no final, que era para representar como ele poderia navegar entre outras ilhas. E ficou muito, muito legal e foi pro jogo finalizado. E foi uma representação, uma coisa que eu quis meio que adicionar no jogo, sabe? Veio de UX, mas foi uma coisa que eu insisti bastante na minha ideia, foi a que ficou no final e eu fiquei bem orgulhoso disso. Mais coisas pro Hank, para outro reskin. E Katia é a pessoa que escreve Katia, mas se fala Katia. Era a concept artist, no começo ela era diretora de arte, depois ela passou a ser só concept artist mesmo, mas ela é muito incrível, muito, muito incrível, uma das pessoas que mais me ajudou na empresa também a entender algumas falhas que eu tinha como artista, sabe, principalmente de quanto de informação eu colocava e quanto de cor eu errava bastante em questão de contraste, de como colocar gradientes atrás das telas, sabe, ela me ajudou bastante nesse ponto. Ela e a Maia são duas artistas incríveis, e aqui é um personagem que eu tinha de um sketch muito antigo que eu comecei a querer explorar. E aí eu criei quase que um projetinho baseado só nesse personagem, que seria Mr. Pebro. Pebro porque é baseado naquele meu amigo o Pedrinho, que vocês viram lá atrás. Eu queria muito basear... É um personagem muito amigável, muito bacana, de coração muito bom. Ele tinha muito a ver com o Pedrinho na minha cabeça. Não visualmente, mas a essência do personagem. E eu comecei a fazer alguns estudos dele de como eu poderia abordar esse personagem num projetinho, sabe? Aqui foi uma coisa que a gente fez na Outfit 7, que foi a gente teve um projeto, 2 dias que eles deixaram pra gente desenhar meio que livre assim, e no meio do trabalho mesmo, foi incrível. E aí o diretor de arte, que eu não tinha tanto contato assim, ele falou pra gente desenvolver algumas ideias, eu comecei a desenvolver umas ideias muito loucas aqui, que era pra começar e finalizar num dia e terminar no outro dia e mostrar e compartilhar na empresa, tá? Era como se fosse uma game jam, mas era mais... não sei, não era muito uma game jam. Enfim, foi uma coisa extra trabalho. Eu gostei também, cheguei a fazer a line, mas eu não cheguei a terminar. Eu explorei bastante essa ideia de um cactus dentro de uma... Não é de criogenia, mas basicamente uma coisa que mantém o cacto vivo e um robozinho que representa ele, as ações que ele ia tomar. E aí, como estava muito difícil fazer sozinho, eu quase consegui finalizar, mas eu consegui finalizar antes de todo mundo, eu acho, porque foi uma coisa muito simples. Eu fui participar de outro projeto, de outro grupo, porque isso aqui eu estava fazendo sozinho, porque, se eu não me engano, eu tinha alguma coisa acontecendo que eu não poderia entrar em algum time. Só que aí no meio do caminho, o meu producer falou, não, você vai entrar no nosso time mesmo que você não consiga participar 100%. E aí, ele é incrível, é o David, é outro cara que eu conheci lá. Ele é maravilhoso, é um cara muito, muito foda, eu tenho contato com ele até hoje, a gente não se fala muito dos últimos 4 meses, mas ele é muito, muito gente boa. E eu fiz alguns ícones e alguns estudos para um ícone deles lá, porque era meio que a ilustração deles era maior, tinha 3D, tinha um monte de coisa no meio. Aqui mais coisas pro Hank e também para outros jogos, porque eu comecei a fazer algumas coisas, como o Hank estava com a demanda um pouco mais baixa nessa época, a gente comecei a ajudar em outros jogos, que eram outros jogos lá de Fit 7, né, como Live Ops. Aqui a mesma coisa, eu acho, não lembro direito. Aqui para outro reskin do Hank, que tinha a ver com o Summer, Havaí e tal, e que a gente estava baseando bastante em Moana, aquela coisa de runas e tal, eu estava propondo como seria o ícone do evento. E aqui a ideia da Katia também, que ela fez um token, mas eu achei que estava muito complexo, então a gente voltou para essa ideia aqui e ela concordou. Aqui mais daquele personagem que eu falei que eu fiz baseado no meu amigo, não baseado no meu amigo Pedrinho, mas de um sketch antigo meu, da época de TEP de 2016,
eu refiz o personagem e queria levar ele pra uma vibe mais pedrinho, um cara mais bacana, sabe? E aí, aqui foi meio que quase o design final que eu cheguei dele. Ele seria tipo Mr. Pebble and the Magical Store, alguma coisa assim. Ele seria um velhinho que ele teria uma loja de itens mágicos, ele venderia itens mágicos com a esposa dele. Aqui foi muito legal. Deixa eu ver se eu tenho pra mostrar. Vou tentar colocar a foto aqui de cima também. Mas a ideia aqui era fazer o design e como seria o projeto para uma costureira fazer um amigurumi do meu personagem Cactus, que eu ia dar para os meus sobrinhos. E eu dei para eles, dei um para cada um, para os meus 2 sobrinhos na França e para os meus 2 sobrinhos aqui em São Paulo. E também fiquei com um chaveirinho para mim. Aqui são sketches, mais ícones para o Hank, de coisas de atividades que estavam sendo atualizadas e tudo mais. Aqui foi de como fazer o size up, era para aumentar o tamanho de alguma coisa e como a gente ia representar isso no jogo. Isso aqui ficou muito mais de velocidade e tal, eu acabei desistindo. E aqui são 2 sketches de coisas que eu vi, alguma foto que eu vi no Pinterest. Geralmente eu vejo uma foto de uma atriz ou algum influencer ou alguma mulher bonita, alguma mulher que só quis postar uma foto lá e eu piro e crio alguma coisa em cima, tipo uma máscara de raposa, nada a ver. Esse aqui eu acho que inclusive já era assim mesmo, tinha alguma coisa com borboleta, só exagerei aqui no caso, borboleta e abelha, sabe? Aqui são ilustrações, algumas coisas, rabiscos pro Hank também, coisas de colorir. Essa aqui é uma personagem antiga que eu também estava dando um revamp nela e eu tentei melhorar o movimento. Inclusive também tem dedo do Caio Martins aqui, ele falou que você pode aumentar o movimento dela, ele deu algumas dicas e eu refiz ela. Essa saia aqui ela tinha a saia um pouco mais parada assim, ele deu essa ideia de transformar numa saia mais plissada, eu acho que fala, com um movimento assim, sabe? E ficou bem mais legal assim. Inclusive eu finalizei ela, deve estar no Instagram. Mais coisas pro Hank, mais ícones. Aqui eu já queria refazer o meu ícone de novo, de artista, né? Que eu não uso muito em rede social, mas eu uso no meu portfólio, no meu site. E aí eu tentei fazer uma coisa mais direcionada, uma coisa que eu gosto, que me representasse. Comecei nos estudos mais genéricos, só uma bolinha cactus, assim, com um rostinho e tal. Mas eu senti que precisava parecer mais eu, me senti um pouco mais representado. E acho que eu segui numa ideia mais assim. Tem no Instagram também, eu acho. Ficou assim no final. Essa é a primeira ideia que eu tive para o Cactober de 2025, que eu acabei não finalizando. Acabei nem começando, na verdade, mas eu tenho uns projetos ainda separados para fazer em 2026 agora. Essa é a ideia, esse é o objetivo. Mais algumas ideias para o Cactober, né? Um Cactober meio anjo, dentro de uma coisa de dourada, sei lá, uma coisa meio mística. Aqui foi inspirado por algum rabisco, algum sketch que eu vi de um amigo meu chamado Artiri, que eu não tenho mais contato com ele, faz muitos anos que eu não falo com ele, não sei porquê, mas foi bem legal também. Eu só queria fazer uma coisa mais... Era pra ser eu aqui, tava com um hiper foco em me desenhar um pouco mais gordinho, porque eu nunca me desenhei inteiro para mostrar pra ninguém ou postar em algum lugar, e eu queria começar a me representar como eu realmente sou, sabe? Um homem gordo, mas foi só um rabisco aleatório. Mais rabiscos aleatórios. Isso aqui também foi pro Hank, estudo de um ícone e não ficou bacana. Não, ficou uma coisa mais ou menos similar disso, não dá pra entender direito, mas é a silhueta de um navio. E a atividade seria sobre pintar um navio, pintar um barquinho. Aqui é um personagem de um projeto que eu tenho com o Vences, que tá paralisado. Não sei que pé que quando a gente vai retomar isso, mas o plano é que a gente retome isso em algum momento. Mais estudos pro Hank, de ícones que não foi finalizado, se eu não me engano foi alguma coisa mais ou menos nessa direção. Aqui o navio, um sketch bem rápido de como eu queria representar o navio no ícone. Mais sketches aleatórios, um cacto meio capetudo aqui, subindo com 2 bolas de energia, um em cada mão. Aqui são estudos para outro projeto do Hank, que era para representar todos os jogos numa nova tela de hub, que ia para todos os jogos esse ícone aqui, e acabou indo no final. Aqui são sketches rápidos, que eu comecei a fazer post-it sketches, eram para desenhos de só 4 minutos, 5 minutos, e alguns deles eu me cobrava muito, porque eu errava muito no post-it, eu amassava o post-it e falei, não, eu vou pro sketchbook. E aí aqui saía a ideia que ficava um pouco melhor, sabe? Algumas são muito ruins, como essa aqui, né? Essa criatura aqui esquisita, não faz sentido. Mas esse, por exemplo, eu gostei bastante, eu acho que eu finalizei eles num post-it. Aqui é pro Hank e mais ideias de bichos aleatórios, de criaturas que vêm na minha cabeça. Ah, isso aqui é horrível, desculpa. Mais estudos para ícones. Mais estudos para ícones do Hank e aqui do My Hero Dash, de outro jogo do Outfit 7.
E aqui eu vi essa ideia do um Mega Flygon no Pinterest, eu quis anotar porque eu quero lembrar disso. Quando eu perder essa referência do Pinterest, eu quero lembrar disso porque, meu Deus, os artistas que fazem fanart para Nintendo e para Pokémon deveriam ser contratados porque eles são muito bons. Alguns deles são muito bons. E eu adorei essa ideia. Aqui mais alguma representação minha, como um cara de negócios, mas de novo, não consegui me fazer meio gordinho e deixei pra lá. Mais uma ideia pro Cactober de 2025 que não foi pra frente. Esse aqui eu só queria testar a aquarela. Acho que nessa época aqui eu devia estar quase indo pra Eslovênia novamente, porque eu passei mais um mês lá. E eu finalizei isso aqui, uma aquarela num outro sketchbook que eu tenho. Mais estudos de ícones aqui. Aqui era outra ideia para fazer aquarela, uma criança voando num pipa. Esse aqui foi pro Cactober de 2025, mas virou um Inktober normal. E esse aqui foi pro Vectober de outro amigo meu, o Matt Kristovan. Ele é dono do Thunder Rockets, que é um, cara, é assim, a melhor coisa de vetor que eu já vi na internet. Ele é muito incrível, muito incrível. Eu tô falando que meus amigos são incríveis, desculpa que eu tô repetindo muito isso, mas é porque eles realmente são muito incríveis. muito incríveis. Eles me inspiram pra continuar fazendo o que eu faço e insistir, sabe? Porque a galera aqui é muito boa, muito boa mesmo. Estudinhos aleatórios. Acho que isso aqui foi para um teste que eu fiz para outra vaga, depois que eu tô procurando novos desafios agora, né? Eu tô meio que sem trabalho com o Outfit 7 tem alguns meses. E aí eu tô procurando alguma outra coisa. Isso aqui eu fiz um teste para uma empresa que não foi muito bacana. No final era uma empresa bem zoadinha, o cara era totalmente focado em IA. E nossa, foi muito ruim. Dediquei muito tempo e não foi bacana fazer esse teste. Foi o primeiro teste que eu fiz em muito tempo que eu não gostei nem do resultado e nem da experiência com a empresa. Não vou falar o nome porque seria antiético, mas enfim. Isso aqui são só coisas que eu queria fazer relacionadas ao Cactober. Mais ilustrações aleatórias. Isso aqui também foi pro Inktober de 2025. Também pro Vectober do Matt. Aqui mais tudo desse último teste que eu fiz para essa empresa. Eles só queriam que eu basicamente refizesse o revamp de uma tela deles lá, uma coisa assim, não ficou muito legal no final, deu bastante trabalho e não ficou legal. E aqui acaba o sketchbook com mais testes mais testes de ilustração e de ícones para esse último teste que eu fiz, para essa empresa que eu não vou falar o nome. E aqui é a última página. E eu coloquei End 2025, setembro. Eu terminei em setembro do ano passado esse sketchbook. E é isso. Esse é o sketchbookzinho que eu finalizei. Muito orgulhosinho, sei que não é muita coisa, mas é gostoso ver um sketchbook finalizado, sabe? E mostra grande parte do processo. Agora, a partir desse ano, eu quero estar um pouco mais focado nisso. Acho que tá certinho. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Eu sei que ficou um vídeo longo, vou tentar editar o melhor que eu conseguir, mas eu nunca fiz isso com foco em postar no YouTube, então foi legal fazer isso pela primeira vez. Precisava tirar isso de mim e talvez eu grave mais vídeos, não sei, mas eu gostei bastante de ter feito, foi um processo legal, reviver esse sketchbook basicamente. Finalizei ele em setembro de 2025 e já estou fazendo outro aqui e tem vários outros numa gaveta dentro dessa parte aqui do armário. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Eu ia pedir para colocar o like e se inscrever, mas acho que ainda não. Quem quiser pode fazer isso, mas por enquanto vou só jogar esse vídeo no mundo e tirar isso do meu peito, essa vontade de fazer isso, finalmente. E é isso. Muito obrigado para você que viu até o final, eu já falei isso, eu acho, né? Tô me repetindo, perdão, mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. E se tiver algum pensamento, alguma coisa sobre, e quiser que eu fale sobre alguma coisa, hoje eu atuo como UI Artist. Não sou mais focado em fazer várias coisas, ilustrações, mas UI Artist acabei envolvendo bastante coisa no processo de ilustração. Eu posso trazer mais conteúdo para cá. Não sou autoridade em nenhuma área, mas eu acho que eu tenho alguma coisa para compartilhar, porque eu estou fazendo isso há mais de uma década. Se tiver alguma curiosidade sobre a área de UI, área de jogo mobile, me pergunta aqui nos comentários. Eu vou tentar fazer alguns outros vídeos no decorrer das próximas semanas. E espero que vocês tenham curtido. É isso. Tchururu!